Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Todos nós nascemos com algum tipo de dom. Dom em inglês, né, é gift, né, é o presente, é o talento. Todo mundo nasce com um ou vários talentos. A educação ou o ambiente ou vai fazer aquilo frutificar ou vai liquidar. Mas tem. O pessoal de produção é o cara apto para resolver problema, fazer chover no deserto, não vai ter sol, acha um sol, entendeu? Tira o cara da cama para chegar no horário. Eles gostam disso. Interessante, porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse uma mãe e fala, cala a boca, você não vai ser nada na vida, fica quieto, se comporta. Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom, ou potencializa ou aniquila. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia, entendeu? Porque fora disso diziam assim, vai se dar mal. Tava surgindo na época, na PUC, ciências da computação, mas aquilo era um troço estranho, né? Era aquele cara que não deu pra engenharia, mas gostava de uma linguagem diferente. Então, assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque assim, qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, essa coisa você acho que vão surgir várias ainda. Ainda vão. Em 2050, se eu estiver viva, a gente vai estar falando aqui, assim, eu nem sei como vai ser o ambiente de trabalho. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Não é aquela rebeldia que o cara, tipo assim, colou num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali pra dar certo, né? Pra fazer o que quer. Acho que a grande revolução é você ser de verdade. Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer, que pode passar a vida inteira sem se manifestar. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental, porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre pensando em alguma coisa. Eu para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. Déficit de atenção é o nome oficial. Eu gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, eu estou dizendo em maneira muito simples que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula. Milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. Quando você vai ver, eu me lembro, eu pequena, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar, porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que meu caderno era cheio de buraco. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo assim, eu falava assim, eu perdia, né? Tava perdendo de escrever. Aí eu levantava o dedo e falava, professor, por favor, repete, não entendi esse finalzinho. Não era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo. Quando você se depara com alguma coisa que te dá tesão, prazer libera dopamina. Então, na hora que você pega uma coisa que você gosta, ali, querido, você tem um hiperfoco, que é o contrário. Porque todo mundo diz assim, hiperativo não presta, TDAH não presta atenção em nada. Mentira. No que ele gosta, ele é capaz de ficar 8 horas, 12 horas e não ver o tempo passar. Porque é aquilo que vai te dar dopamina. O que dá dopamina na vida?
tesão por alguma coisa, ou sexo, ou vícios de substâncias ou de comportamento. Tão interessante que a gente esquece que o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo se ele não tiver bacana, ele descoordena. E tem uma coisa muito interessante, porque nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que, quando tem conhecimento, vê esse cérebro funcionar. Porque se você pensar, se a gente fosse só cérebro, o cérebro é uma máquina maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, caramba, ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho, ele está trocando meu oxigênio lá no pulmão. Ok, aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, nós temos livre-arbítrio. Se a gente não usa, ele vai escolher o teu comportamento. Se você não tiver autoconhecimento para, tipo assim, eu tenho essa tendência, então tem que me cuidar aqui, senão vou bailar na curva, ele toma as atitudes por ele. O que o cérebro, essa máquina, apesar da gente estar muito evoluído, a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros homo sapiens. O que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer. Sobrevivência porque, se ele não tivesse pensado nisso, a gente não tinha virado a espécie dominante no planeta. Então a gente precisava. E prazer por quê? Porque a gente tinha que transar. Senão a gente não reproduzia a espécie. Ele é uma máquina deslumbrante, assim, deslumbrante. Ele precisa de um mestre e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Quando eu comecei, eu me lembro que eu achava, gente, é muito difícil coordenar as ideias. Hoje, se você me perguntar, eu vou para qualquer lugar, não preparo texto nenhum. É porque há quantos anos eu tô nisso, gente? Os circuitos cerebrais já funcionam dentro desse raciocínio. Isso é bacana no cérebro. Plantando tudo dá, mas tem que plantar. A gente vive, aquele filósofo que já faleceu, Zygmunt Bauman, ele fala isso, né? O ser humano, ele agora tem o imediatismo de tudo. O que eu acho muito triste, porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser, porque a gente pode ser muita coisa. Por exemplo, eu tô com 56, com 76, não, com 66 eu já quero estar exime em mais uma coisinha. Com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz ser um ser humano inteiro, que é em processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de foco. Tá começando alguma coisinha que a gente vê hoje, as pessoas entrarem em depressão quando elas já subiram no topo. E tem gente hoje chegando no topo muito rápido, porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não está pronto para ele. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando estava subindo. Vi tropeçar quando já estava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo. E aí, acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Pô, tu tá rico, tá não sei, mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não. Esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali, tentando a parte deles.